Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuação, né, na mensagem da Ana Paula Valadão na Igreja Lagoinha de Niterói, tá certo? Vamos lá. O problema todo, amados, eu vou ter que comprar outro. Mas assim tá bom, dá pra ver, né? Tem hora que ele fica legal, tem hora que não fica. Eu esqueci até o nome desse negócio aqui. Eu vou comprar outro. Eu sempre compro um camelô aqui perto de casa. Eu vou comprar outra, porque esses dias eu não tô saindo. Mas tá bom, dá pra ver, tranquilo. Então vamos continuar, amados. Gente, faz isso também. Segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então vamos lá, né? Ela falou sobre esse versículo, aí eu pesquisei, né? E tá em Filipenses 4. Então vamos lá, vamos ler aqui Filipenses 4, do que se trata, né? Que há de suprir todas as minhas necessidades em riqueza e glória, né? Vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Vejam, permaneça firme no Senhor, não é permaneça firme numa religião, permaneça firme num templo físico, permaneça firme ouvindo o líder religioso, não. É permaneça firme no Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é Yahushua. O que eu rogo é Evódia e também a Santique, e que vivam em harmonia no Senhor. Veja, vivam em harmonia no Senhor, porque as duas estavam discutindo, né? Acho que elas não estavam se dando muito bem. Né? Parece que é uma coisa assim que dá para entender. Né? E aí que ele está orientando elas a viver em harmonia no Senhor, ou seja, em harmonia no caminho do Senhor. Vocês vejam bem. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Ajude quem? Evódia e Sintique. Pois lutaram ao meu lado na causa da promessa com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Veja, alegre-se sempre no Senhor, em Yahushua. Não é alegre-se sempre numa religião, alegre-se sempre indo a um templo físico onde o Altíssimo não habita. Não, alegre-se sempre no Senhor. Vocês vejam que o apóstolo, ele sempre fala no Senhor, estarmos no Senhor. Então vamos lá, novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresente seus pedidos a Yahweh. Veja, apresente seus pedidos a Yahweh. Não é apresente seus pedidos a Yahushua, é Yahweh. Porque o próprio Yahushua disse, pedireis ao meu Pai em meu nome. É assim que a Yahushua disse. E vocês vejam que o próprio Yahushua também falou para a gente não andar ansioso com coisa alguma. Né? Porque o Pai cuida dos lírios do campo, quanto mais cuidará de nós. E aí ele diz, basta cada dia o seu mal. Ele não prometeu vida de oba-oba a ninguém nessa vida. O que ele prometeu foi a vida eterna. Tanto que ele disse, basta cada dia o seu mal. Então vocês vejam como é que o apóstolo ensina aqui e como os templos físicos, os líderes religiosos ensinam totalmente contrário do que Yahushua ensinou. E a paz de Yahweh, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Yahushua. Vocês vejam que a paz de Yahweh, que guardará os nossos corações e mentes em Yahushua. Porque é o próprio Espírito que nos guarda em Yahushua, porque a gente mesmo não tem como a gente permanecer em Yahushua. Mas quando a gente permanece no Espírito, andando no Espírito, a gente consegue. Porque o próprio Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Então tem que estar nele. Se a gente não está em Yahushua, a gente também não está no Pai, não está no Espírito. Então a gente não consegue fazer nada do Espírito. Né? Então aqui, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Yahweh da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aí vocês vão dizer aqui, vão ver aqui o que o apóstolo Shaul vai dizer sobre todas as minhas necessidades em Yahushua, suprir todas as necessidades. Ele vai falar aqui agora que necessidades são essas, né? E que o sistema esconde. Por quê? Porque o sistema fala que Deus suprirá Jesus suprirá todas as nossas necessidades. Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ou seja, Deus suprirá. A gente vai ter uma casa, a gente pode comprar uma casa, a gente vai ter carro, a gente vai ter isso, a gente vai ter aquilo. Tudo bens dessa terra. Como a própria Ana Paula Valadão uma vez disse num dos vídeos que eu gravei, qual é o dízimos e oferta, qual é o correto, ela disse que Jesus vai depositar bens desta terra. Ela disse bem claro isso, numa das gravações que eu fiz, tá? Então vocês vejam bem. E aí o que vai ser aqui as necessidades que Yahweh vai suprir, segundo a riqueza em Yahushua? Vocês vejam bem. Qual vai ser? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Veja o que ele vai falar. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então vocês vejam, isso aqui que ele está falando, de tendo muito ou passando necessidade, de ser privado por ele estar em Yahushua. Tá certo? São necessidades de não negar a fé. Não é necessidade assim de uma coisa assim momentânea, tá? De tipo a pessoa tá desempregada e tal, não. Mas é necessidade da pessoa largar de mão por ele estar na fé, sabe? Tipo assim, é isso que ele vai falar. Então ele tá falando da fome, de estar bem alimentado, de estar com fome. Mas isso tudo é por quê? Por ele estar na fé, por não negar a fé. Tanto é verdade que aqui o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode tudo o quê? Ele pode estar contente, tanto sendo bem alimentado, como estando com fome, como estando passando necessidade. Por quê? Porque quem fortalece ele é Yahushua. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece é Yahushua. Yahweh. Então vocês vejam bem, mas esse versículo aqui, Filipenses 4,13, o sistema também usa de maneira errônea para enganar as pessoas no templo. Olha, se vocês forem fiéis no dízimo, nas ofertas, se vocês fizerem o sacrifício de vocês podem tudo naquele que te fortalece. Então você pode ter carro, você pode ter uma casa na praia, você pode ter carros, você pode ter isso, você pode ter aquilo, entendeu? E não é isso que o apóstolo está falando. Ele diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece, posso enfrentar todas as circunstâncias naquele que me fortalece, porque quem me fortalece é Yahushua. Então eu estando em Yahushua, ele vai me fortalecer em todas as circunstâncias, em tudo que eu passar na minha vida, eu vou estar fortalecido nele, porque ele é a força. A alegria de Yahushua é a nossa força. Então vocês vejam bem. Verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias na promessa, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Veja, mandar ajuda, não é mandar dízimos e ofertas no tempo físico, mandar ajuda para o apóstolo, que estava em necessidade, e não foi sempre, foi quando ele estava em necessidade. Não apenas uma vez, mas duas, ou seja, não era todo mês, mas era nos tempos que ele estava passando necessidade. Então vocês vejam bem. Não quero que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês.
Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que posso ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Veja, os donativos não são dízimos e ofertas, são donativos, ou seja, ofertas para ajudar a templos do Espírito, não a templos físicos. Tá certo? São ofertas que eram donativos. E quando ele precisava, não era todo mês. Então vocês vejam bem. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Yahweh. Porque isso sim é um sacrifício aceitável e agradável a Yahweh, quando a gente ajuda o próximo. O meu Yahweh, aqui ó, o meu Yahweh suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Yahush, mas suprirá as necessidades de vocês por quê? Porque eles ajudaram. Mas só que no sistema religioso eles ocultam isso. O que eles falam? Que Deus suprirá todas as necessidades, né, em Yahushua, com as suas gloriosas riquezas em Yahushua. Mas para quê? Para você ter muita coisa, porque você vai ter muitos bens dessa terra, porque Deus vai depositar bens dessa terra. Jesus vai dar bens dessa terra a você, como a Ana Paula diz. E não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que Yahweh suprirá todas as necessidades de vocês, filipenses. Porque essa carta é dirigida aos filipenses. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Yahushua. Por quê? Porque eles ajudaram o apóstolo Shaul. E eles ajudaram a outros. Eles obedeceram o que está na Escritura, de ajudar, de amar ao próximo como a si mesmo. Então vocês vejam bem. Ao nosso Yahweh e Pai seja a glória para todos sempre, assim seja. Saúdam todos os separados, os purificados separados em Yahushua. Os irmãos que estão comigo enviaram saudações. Todos os separados lhe enviam saudações, ou seja, todos que estão em Yahushua lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, né? Os que estão no templo de César, mas os que estão no palácio de César, veja bem. A graça do Senhor Yahushua seja com o espírito de vocês, assim seja. Então, a Ana Paula aqui cantou, né? Como a gente viu, que pode né, ela fez essa canção na hora, que ela está falando que estava fazendo na hora, essa canção, ensinando as pessoas a adorar a Yahweh, né, no físico, cantando fisicamente, sendo que a adoração no espírito. E o que é adoração é quando a gente obedece o que está escrito na Escritura. O que é o sacrifício agradável a Yahweh? Quando a gente ajuda ao próximo como a nós mesmos. Como a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente ajuda. É isso que é adoração no Espírito. É isso que agrada. Vocês vejam bem. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí, ó, para cantar ser texto escrita, você tem que conhecer o livro da lei. Para citar. O livro da lei, não, o livro do mandamento. Que o mandamento é um só, é o amor. O livro da lei que ela está falando é a Bíblia, que é o livro da lei, da lei que é a religião. Tá? Porque a lei na Bíblia, quando fala lei, é religião. Tanto que Yahushua foi contra a lei. Ele praticou os atos da lei, não como atos religiosos, mas para cumprir, para que nós hoje pudéssemos ser livres em Yahushua, para a gente adorar o Pai em espírito e em verdade. Tá certo? E ele não cumpriu toda a lei, toda a religião. Ele cumpriu atos da lei, tá? Partes da lei, que estava escrito para ele cumprir. Mas a lei, quando o apóstolo fala da lei, ele está falando da religião. Quando Yahushua falava da lei, por exemplo, a lei de Moisés, a religião de Moisés, que foi Terron que deu. Não foi Yahweh. Terron deu a lei, que é a religião, atos religiosos. E Yahweh deu os mandamentos, tá certo? Por parte de Yahushua, que é Yahushua que deu os mandamentos,
E que os mandamentos eram 10. Os mandamentos estavam resumidos no amor. Quais eram os mandamentos? Era o amor ao Pai, né? A Yahweh de todo o nosso entendimento. E depois o amor ao próximo. Qual era esse mandamento? Olha, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás o que é do teu irmão. Isso é o quê? Isso é amor ao próximo. Se você ama o seu próximo, você não vai matar, você não vai cobiçar, você não vai adulterar. Isso é amor ao próximo. Tanto que quando veja bem, eu vou colocar aqui de novo, que eu já coloquei, faço questão de colocar de novo, tá? Olha só. Qual é o maior mandamento? Olha só. Os líderes religiosos perguntaram para Yahushua qual é o maior mandamento da lei. Olha, Bíblia. Os líderes religiosos perguntaram isso para Yahushua. Mateus 23, 34 a 40. Vamos lá, Mateus 23. Mateus 23. Não, 23 ou 33, gente? Mateus 22. Mateus 22, 34 a 40. Ainda bem que eu conferi aqui, amados. É porque Mateus 23, Yahushua dá essa lei nos líderes religiosos, né? Ó. Ah, meu pai, eu botei de novo Mateus 23, gente, olha. Botei Mateus 23. Que é isso? Oh, de novo? Que é isso? Gente, que é isso? Olha só. Um deles, perito na lei, ou seja, perito na religião. Por quê? Porque os 10 mandamentos eram da religião, eram atos religiosos. Os 10 mandamentos, não, desculpa, amados. A lei era atos religiosos. Vocês vejam que a lei era cumprir o dízimo, aí ele explicava como deveria ser, como deveria entregar o dízimo. Tudo isso era lei, ou seja, religião. Era atos religiosos para perdão dos pecados, tudo atos religiosos, de escravidão, né? Então aqui, ó, um deles, perito na lei, ou seja, líder religioso, mestre da lei, perito na lei, opôs a prova com esta pergunta, pois quem aprova é Yahushua, com esta pergunta, veja, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aqui ele está falando da lei que é religião. Qual é o maior mandamento da lei? Aí Yahushua respondeu, olha o que Yahushua respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele já não falou da lei, porque não é da lei, é mandamento, que é o amor. Vocês vejam bem que o perito, que é o mestre da lei aqui, o perito da lei, ele perguntou qual é o maior mandamento da lei. E Yahushua falou de amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele não falou da lei, por quê? Porque não é mandamento da religião, é mandamento de Yahweh. Tá certo? Porque Yahweh não habita em religião, ele não está em nada, nenhum ato religioso, ele não aceita nada físico, nada religioso ele aceita. O que ele aceita é adoração ao Espírito em verdade. E o que é adorar o Espírito em verdade? Amar o Pai de todo o entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento, é o amor ao Pai. E ele continua, e o segundo é semelhante a este. E o segundo é semelhante a ele. A ele quem é o primeiro? Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por que ele falou que depende toda a lei? Porque quando você ama, você não vai adulterar. Por quê? Porque o mandamento diz, não adulterarás. Tá certo? Aí a lei diz assim, não adulterarás. Certo? Não adultere. Mas se uma mulher for pega em adultério, apedreja. Ou seja, não matarás. Mas se uma mulher for pega em adultério, apedreja até a morte. E em detalhe, que era só mulher que era para ser apedrejada? E o homem que adulterou com ela não era para ser apedrejado? Vamos ver? Vamos ver.
Para vocês verem como é que são as coisas, ó. Se uma mulher for pega em adultério, apedreja até a morte. Bíblia. Vamos ver. Levítico 20:10. Ó, vamos lá, Levítico 20:10. Vamos lá, vamos ver. Porque Levítico é a lei de 20:10, né? Levítico é a lei, é o livro da lei. Veja. Se alguém amaldiçoar, não. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, tanto adúltero quanto adúltera terão de ser executados. Tanto adúltero quanto adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão de ser executados, pois merecem a morte. Se o homem se deitar com sua nora, ambos terão que ser executados, porque fizeram a depravação, merecem a morte. Se o homem se deitar com outro homem, com quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Vocês vejam que aqui, ó, se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com o animal, terá que ser executado. E vocês matarão também o animal. Vocês vejam que tem que morrer tanto o adúltero quanto a adúltera, né? Olha, até o animal terá que ser morto. Aí vocês vejam bem, amados, vocês vejam que interessante, porque a Bíblia, ela fala assim, ó, o mandamento é não matarás, foi o mandamento de Arro, não matarás, mas a lei diz que se você for pego em adultério, você terá que ser morto. Eles têm que matar. É para matar ou não é para matar? Vocês vejam que é confusão. Por quê? Porque isso aqui é a lei de Terrom, porque Terrom que é o Deus morte. Terrom é a morte. Então vocês vejam bem. Se um homem tomar... Cadê? Ó, se um homem se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se o homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências de sua iniquidade. Tá? Se o homem se deitar com a mulher de seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se o homem tomar uma mulher, a mulher de seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Então vocês vejam, ó, obedeçam a todos os decretos e leis e praticam-nos para que a terra para onde eu estou levando para habitar e não os vomite. Vocês vejam bem, decretos e leis. Leis, não mandamento. Mandamento quem deu foi Arro. Lei, quem deu foi Terrom. Então vocês vejam bem, vamos ver aqui agora a mulher adúltera. Aí vocês vejam o que aconteceu com a mulher adúltera. Vamos lá. A mulher adúltera. Bíblia. O que aconteceu com a mulher? Sim, esse aqui mesmo, tá? Então vamos lá, João 8. João 8. Aí o que aconteceu? Porque a lei diz, o mandamento diz, não matarás. É João 8, né? O mandamento diz, não matarás. O mandamento. A lei já diz,
Se uma mulher for pega em adultério, tem que apedrejar tanto a mulher quanto o homem. Mas por que eu disse que somente a mulher tinha que ser apedrejada? Porque foi isso que os mestres da lei fizeram, os líderes religiosos. Olha o que eles fizeram, cadê o homem? Olha o que eles fizeram, eles não estavam cumprindo a lei, eles eram peritos na lei, ficavam cobrando em arrucho da lei, falando, porque os seus discípulos no jejum, porque vocês não lavam as mãos antes de comer, que era ato da lei, né? Era ato religioso. Né? Eles viviam cobrando tudo aí a ruxa, porque você cura no sábado. Mas olha o que ele fez. Eles não estavam cumprindo o que estava na lei. Porque a lei dizia o seguinte: se a mulher e o homem for pego em adultério, tem que matar os dois, tanto a mulher quanto o homem. A gente viu. Mas olha o que eles fizeram. E a ruxa, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, no pátio do templo, tá, amados? Porque Yahusha não entrou no templo, como a gente já viu. Em Hebreus 9, 24, diz que Yahusha não entrou no templo feito por homens. Então aqui é no pátio do templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher. Veja bem, os mestres da lei e os fariseus, ou seja, líderes religiosos, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Yahusha, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Veja bem, cadê o homem? Cadê o homem? Na lei não diz que era o homem e a mulher, tinha que matar os dois até a morte? Tinha que matar os dois? Hã? Então vocês vejam bem. Aí ele disse, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, ou seja, na religião, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Cadê? Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e os tais homens também, porque na lei tá as mulheres e os homens adúlteros. Hã? Mas aqui eles ocultaram os homens. Eles botaram, olha só, os mestres da lei e fariseus, ou seja, líderes religiosos. Eles disseram, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Veja, para acusar quem? Yahusha, porque eles que mataram Yahusha. Eles que incitaram o povo a pedir Barrabás, para soltar Barrabás e sacrificar Yahusha. Eles que mandaram uma grande multidão armados de espada, né, junto com Judas, para prender Yahusha. Foram eles mesmos. Então aqui, ó, mas Yahusha inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Por que Yahusha fez isso? Porque, se é para apedrejar a mulher, cadê o homem? Yahusha conhecia a lei, ele conhecia tudo. Porque vocês vejam que ele disse que tinha que apedrejar as mulheres. Eles distorceram, e até hoje eles fazem isso. Os líderes religiosos distorcem o que está na escritura. E eles distorceram o que está na lei. Só falaram das mulheres. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Quem inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão? Yahusha. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Yahusha ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Yahusha pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Yahusha, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então vocês vejam bem, né? Mas aqui Ana Paula Valadão está dizendo, né, de conhecer a lei, mas não é conhecer a lei, que lei são atos religiosos, é conhecer a escritura. E o que tem na escritura? A escritura contém o mandamento. Qual é o mandamento? É o amor ao próximo, o amor a Yahweh sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, nosso entendimento, nosso ser, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento, é isso que nós temos que conhecer e praticar. E nós praticamos quando nós estamos no Pai e no Filho, porque é o próprio Espírito que é amor, que pratica esse amor em nós. Porque nós mesmos
Nosso ser carnal, a gente não consegue praticar esse amor. Só pelo Espírito. A gente está cheio do Espírito que a gente pratica esse amor. A sentença escrita, você tem que conhecer o livro da lei. Então, vocês vejam bem, você tem que conhecer o livro da lei, tá? Não, você tem que conhecer o livro... Ih, eu acho que eu fui demais aqui. Deixa eu ver aqui. Primeira, pra até sair cantando. Então, deixa eu voltar aqui. E o meu Deus... Tô inventando a música agora, tá, gente? Faz isso também. Segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí, ó, para cantar sentença escrita, você tem que conhecer o livro da lei. Então, vocês vejam, né? Nunca vi o justo mendigar o pão, só que o apóstolo, ele falou de passar necessidade, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse vídeo que já está mais de 30 minutos e a gente vai ler, né, essa parte aí do nunca vi o justo mendigar o pão, tá certo? No próximo vídeo. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos, sejam muito bem-vindos, tá certo? E acione o sininho com todas as notificações para vocês receberem as notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxa. Até a próxima.